Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade pública. Boa noite para quem está acompanhando a aula ao vivo. Boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá, dependendo de que horas você for assistir ao vídeo. Hoje o nosso encontro vai ser sobre balanço orçamentário. O primeiro dos quatro, na verdade, são 7 balanços públicos hoje em dia. E dos 4 da Lei 4.320, este é o primeiro que a gente estuda e normalmente é o mais importante, o mais cobrado na sua prova. Então, a gente começa hoje a estudar os balanços. A primeira aula, que é de hoje, evidentemente, vai ser, não é a primeira aula do curso, mas a primeira aula de balanço, o balanço orçamentário, depois a gente vai ver o financeiro, o balanço patrimonial, a DVP, e em seguida uma aula sobre a demonstração de fluxo de caixa, a DMPL e as notas explicativas, beleza? Eu vou rodar a vinheta rapidamente para a gente iniciar então o nosso encontro de hoje. Daqui a pouquinho a gente retorna. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar início ao nosso encontro de hoje, que é sobre balanço orçamentário, o mais importante dos balanços na nossa contabilidade pública. Então, a partir de agora, na sua tela, a apresentação que eu montei para a gente ver os detalhes do nosso querido balanço. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dos sistemas de contas, falar do balanço orçamentário de acordo com a Lei 4.320, vamos mostrar quais são as análises possíveis nesse balanço, principalmente do resultado orçamentário, falar um pouquinho dos indicadores e, ao final, a gente vai ver a estrutura do balanço de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, o primeiro ponto a ser visto aqui é que no edital a gente nunca sabe, a partir do edital, se eles vão cobrar o balanço antigo ou o balanço novo. A tendência é que hoje a versão do balanço que apareça na prova seja essa aqui, do MCASP, 8ª edição, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Mas, historicamente, o CESP ainda faz questões sobre o balanço antigo da Lei 4.320. Então, é muito comum, às vezes até mesmo em redações, aparecer alguma questão sobre o balanço da Lei 4.320. É por isso que a gente começa o nosso estudo por ele, a gente vê toda a parte teórica importante a respeito do assunto, e depois que a gente entende a finalidade do balanço, a gente passa para o estudo da nova versão, principalmente olhando aquilo que foi modificado, porque normalmente é isso que pode aparecer na sua prova. Então, antes da gente falar do balanço, é importante entender que a Lei 4.320 organizou a contabilidade pública em 4 sistemas de contas, onde seriam feitos os registros contábeis, com aqueles lançamentos a débito e a crédito. Não se preocupe com isso agora, mas é para saber que existem 4 sistemas para a gente controlar as contas públicas, que são o sistema orçamentário, o financeiro, o patrimonial e o de compensação. Tá? Esses dispositivos que estão aí na sua tela, o artigo 89 e 87 da Lei 4.320, dão respaldo legal à criação desses sistemas. Por enquanto não precisa se preocupar muito com isso, é só para entender que a gente tem um sistema orçamentário, outro financeiro, outro chamado de patrimonial e outro de compensação lá na Lei 4.320. O sistema orçamentário, que é aquele que vai ser importante para a nossa aula de hoje, porque o balanço orçamentário, a gente viu lá naquela aula introdutória, que a contabilidade faz os registros, armazena esses dados com base em um plano de contas, e quando a gente vai fazer algum relatório, como por exemplo um balanço orçamentário, os dados são extraídos dessa base, e os dados que interessam para o sistema orçamentário são atos relativos a atos de previsão da receita e fixação da despesa, bem como as suas execuções. Então, entender no primeiro momento o seguinte: como é que o governo, no caso do Brasil, faz a previsão de receita e a fixação de despesas para um exercício financeiro? Elabora uma lei, que é a Lei Orçamentária Anual, que faz justamente isso, prevê receitas e fixa ou autoriza os gastos ou as despesas. E esse sistema orçamentário vai acompanhar exatamente esse planejamento que foi feito com a execução. A grosso modo, é aquela dieta tradicional que você faz no dia 1º de janeiro, que você promete: esse ano é o meu ano, eu vou fazer aquela dieta. Depois de 8 anos eu resolvi começar a dieta.
e eu pretendo emagrecer 10 quilos, né? Então esse é o seu planejamento. E a execução, na hora da execução, você pode emagrecer mais ou menos em relação ao planejamento, e o sistema orçamentário faz exatamente isso, compara planejamento com execução, mas esse planejamento e execução relacionados justamente com receitas e com despesas orçamentárias. Existe um sistema financeiro que vai registrar ingressos e dispêndios dos recursos financeiros no caixa da entidade, porque apesar de existir um sistema orçamentário que é planejamento versus execução de receitas e de despesas orçamentárias, também existem receitas e despesas extra-orçamentárias, entradas compensatórias, ingressos temporários de recursos que não pertencem ao governo, mas que vão ficar, né, temporariamente com o ente da federação. Então tem que ter um sistema financeiro para controlar tudo isso, né, que entra e sai do caixa do governo, e não só as receitas e despesas orçamentárias, mas também as extra-orçamentárias. O sistema patrimonial foi feito para registrar ativos e passivos, ou seja, bens, direitos e obrigações, de caráter não financeiro, bem como as variações ativas e passivas a eles relacionados. Era um defeito, entre aspas, da Lei 4.320, que colocava num sistema patrimonial aquilo que não tinha caráter financeiro, né? Mas o dinheiro é patrimônio também, né? Quando você tem dinheiro, né, num banco, por exemplo, aquele recurso faz parte do seu patrimônio, então causava um pouquinho de confusão essa concepção mais antiga da lei. O sistema de compensação foi criado para registrar atos que não estejam relacionados à aprovação do orçamento, mas atos administrativos, atos potenciais que poderiam afetar o patrimônio no futuro, como, por exemplo, uma assinatura de um contrato. No dia que você assina o contrato, você não tem nenhuma despesa ainda, você não tem nenhuma receita, você não tem nenhum bem, né, um estádio construído, por exemplo, mas é um ato potencial que pode afetar o seu patrimônio futuramente. Tá? Isso tudo é registrado no sistema de compensação. Para hoje, não se preocupem, né, muito com isso. O importante para hoje é entender que o sistema orçamentário trabalha com previsão versus execução, né? Planejamento versus execução de receitas e de despesas orçamentárias. O Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, o MCASP, né, lembra que a Lei 4.320 é de 64, eu mostrei lá no primeiro encontro que a contabilidade pública tem sido alterada ao longo dos últimos anos, e, né, uma das alterações que foi feita foi justamente a criação de subsistemas, né, que na verdade renomearam o sistema para subsistema, e o sistema orçamentário não foi modificado, ele continua, né, tratando exatamente da mesma coisa, planejamento versus execução. Então, registra, processa e evidencia atos e fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária, ou seja, receitas previstas comparadas com as executadas, despesas fixadas comparadas com as executadas, ok? A novidade, né, que veio no MCASP e nas novas normas de contabilidade foi que o sistema patrimonial passou a incorporar o antigo sistema financeiro, corrigiram aquele pequeno defeito, né, aquela inconsistência. Então aí temos fatos financeiros e não financeiros, né, do nosso patrimônio, bens, direitos e obrigações, bem como suas variações serão controladas, registradas nesse tal do subsistema patrimonial. Foi criado um subsistema de custos, né, em obediência ao mandamento antigo da Lei 4.320, né, o TCU também, de forma recorrente, veio cobrando essa implantação do sistema de custos, e ele registra, processa e evidencia custos dos bens e dos serviços produzidos e ofertados à sociedade por determinada entidade pública. E foi mantido o sistema de compensação, registrando, processando e evidenciando atos de gestão cujos efeitos pudessem, né, ou possam vir a produzir modificações no patrimônio da entidade, bem como as contas com funções específicas de controle. Para a gente, o que importa hoje é entender, né, que tem um subsistema na nomenclatura atual e um sistema antigo orçamentário, mas que na essência é a mesma coisa, planejamento versus execução, beleza? São 4 balanços originais da Lei 4.320, depois, né, o MCASP trouxe mais alguns balanços para o setor público, mas na versão original da lei eram só esses 4, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e a DVP, a demonstração das variações patrimoniais, e esses balanços demonstram resultados gerais do exercício. Por exemplo, o balanço orçamentário demonstra o resultado orçamentário
de um exercício financeiro ou de um determinado período, ok? Bom, o balanço, né, orçamentário vai extrair dados que estão armazenados no tal do sistema orçamentário, né? Parece a mesma coisa, mas a gente registra os dados no sistema orçamentário, faz os lançamentos contábeis, esses dados ficam guardados e na hora que você vai elaborar o balanço orçamentário, irá trabalhar com dados apenas do sistema orçamentário, ou seja, planejamento versus execução de receitas e de despesas orçamentárias. Tá? O resto aí vai ficar para as outras aulas, né? Não importa isso para hoje. O importante aqui é entender o balanço orçamentário, que vai extrair dados, portanto, do sistema ou subsistema orçamentário. Então, a gente vai registrar de alguma forma no balanço o quê? O controle do orçamento que foi aprovado, ou seja, da lei orçamentária anual que foi aprovada pelo Congresso Nacional, tirando dali os dados das receitas previstas e das despesas fixadas, e depois, durante o ano, a gente vem comparando isso com as receitas executadas e com as despesas executadas. É isso que faz o balanço, para planejamento com execução, beleza? Bom, então vamos lá para o estudo do nosso balanço orçamentário. Já sabemos que ele vai extrair dados do sistema orçamentário. Vamos ver um pouquinho do conceito e do objetivo desse balanço. Para a Lei 4.320, em sua versão original, a comparação do planejamento, ou seja, das receitas e despesas orçamentárias previstas, ou despesas fixadas, hoje já é uma nomenclatura mais atual, e executadas, e isso é feito num demonstrativo chamado de balanço orçamentário, e a literalidade da Lei 4.320, desse artigo 102, é a seguinte: o balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Muito cuidado com essa definição literal, porque qualquer definição literal da lei estará correta na hora de uma prova, só que para quem estuda isso aí, e já sabe, não sabe um pouquinho mais, mas já está acostumado com o linguajar de AFO mais atualizado, hoje as despesas não são mais previstas, são fixadas. As receitas na LOA, as receitas, então temos a Lei Orçamentária Anual com receitas previstas ou estimadas e despesas fixadas. Tá? Então, sendo muito rigoroso, essa literalidade do artigo pode induzir a gente ao erro numa prova, porque você pode, achei um erro aqui, as despesas, ele está dizendo que são previstas, não, elas são fixadas, mas não vai brigar com a banca. Na hora da prova, essa literalidade, embora o conceito esteja ultrapassado, não tem como marcar errado no conceito literal na prova. Então, o balanço orçamentário vai demonstrar receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, e é evidente que, numa primeira leitura de um artigo da lei, você não tem ainda a noção clara da estrutura desse balanço e o que é exatamente que ele vai fazer. Tá? Claro que ao final da aula você já vai ter uma concepção melhor desse balanço e já vai ter outra forma de leitura desse artigo, caso você nunca tenha visto um balanço orçamentário. Bom, se você nunca viu um balanço orçamentário, aí está um protótipo desse balanço, veja que termo bonito. Vamos comparar então receitas e despesas orçamentárias, e esse é um primeiro ponto importante. Qualquer receita ou qualquer despesa extra-orçamentária não estará registrada nesse balanço. Ah, mas o governo não faz essas receitas e despesas? Faz, mas não é no balanço orçamentário que elas estarão registradas. Elas farão parte, por exemplo, de um balanço financeiro, de um balanço patrimonial, mas aqui no balanço orçamentário, por incrível que pareça, só entram as receitas e despesas orçamentárias, senão o nome seria balanço extra-orçamentário. Eu estou brincando aqui com vocês, mas é muito comum na prova a banca te dar dados que você não vai utilizar. E aí vem lá, considere os seguintes dados ao término do exercício. Aí fala que a receita de imposto foi de 1.000 e, por exemplo, que uma receita de calção foi de 200. Essa receita de calção não vai fazer parte do balanço orçamentário, porque ela é uma receita extra-orçamentária, ok? Mas então, o balanço orçamentário vai comparar receitas e despesas orçamentárias, e lembra da lógica do balanço? Planejamento versus execução. Previsão da receita versus a sua execução, fixação da despesa comparada com a sua execução. Então, você vai ter alguns cenários possíveis que a gente vai ver daqui a pouco. Você pode executar mais ou menos em relação ao seu planejamento e cada resultado desse terá um nome diferente.
Estamos, então, trabalhando com contas do sistema ou do subsistema orçamentário, que são justamente, né, esses dados que estão aí na sua tela: planejamento versus execução. Finalidade do balanço orçamentário: fazer a avaliação da gestão orçamentária considerando essa comparação entre o planejado e o executado em termos de receitas e de despesas. Então, é o tempo inteiro batendo nessa tecla de planejamento versus execução, é isso que faz o balanço orçamentário. A NBCT 16.6, que já está revogada, tá? Mas é só para a gente ter uma noção do que ela fala, né, se é diferente em relação à Lei 4.320, mas lá eles determinavam que o balanço orçamentário seria estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, né? Ou a falta de integração também, né? Mas, enfim, esse seria o conceito da norma que dizia ali, né, estabelecia que o objetivo do balanço orçamentário, então, seria demonstrar as receitas e despesas previstas / fixadas, percebam que já é algo mais moderno, né, já muda um pouquinho a definição, né, receitas e despesas previstas ou fixadas na LOA, na Lei Orçamentária Anual, em confronto com as realizadas. Né? Muda, mas é tudo a mesma coisa, planejamento versus execução. Questão de prova. No âmbito do setor público, o balanço orçamentário demonstra o quê? 5 alternativas, iremos analisá-las e, né, de repente, se não tiver uma resposta sensacional, escolheremos a menos pior entre as 5 que ele apresentou. A letra A está falando em execução orçamentária da despesa e da receita e da despesa, excetuando as receitas derivadas, né? Então, na verdade, isso aqui, esse finalzinho está errado. Por quê? São todas receitas e todas despesas orçamentárias, planejamento versus execução. Não tem essa exceção aqui, olha, vamos tirar esse tipo de receita. Mesma coisa para a letra B, também está errado, ó, execução de receita e despesa, né, execução orçamentária da receita e da despesa, excetuando as receitas originárias, não tem essa exceção. Letra C, receitas e despesas orçamentárias cujo fato gerador tenha ocorrido durante o exercício. Na verdade, quando ele fala em fato gerador, né, o que acontece? Lembra da outra aula que a gente falou em enfoque orçamentário e enfoque patrimonial? É no enfoque patrimonial que a gente está preocupado com o fato gerador. O enfoque orçamentário, na verdade, está preocupado o quê? Com aquela questão de pertencer ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Né? Então, a gente não vai se preocupar aqui com fato gerador, a gente está procurando uma alternativa que fale em planejamento versus execução. Letra D. Receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Por enquanto é essa aí, né? É a literalidade do artigo 102 da Lei 4.320, né? Embora a gente saiba que essa versão já está um pouquinho ultrapassada, as despesas não são fixadas, mas por enquanto é o que a gente tem de melhor. A letra E está falando que o balanço orçamentário demonstra alterações verificadas nos elementos do patrimônio dependentes da execução orçamentária. O balanço orçamentário não faz isso, é a DVP que faz o registro desses dados, então ficamos, portanto, com a letra D de dado, apesar de ser uma questão relativamente recente, ainda cobrando a literalidade da Lei 4.320, beleza? Bom, algumas características importantes do nosso balanço orçamentário. Tá? Então, na sua prova, né, uma prova que normalmente vai ser de alto nível, seja para um cargo de contador ou para um cargo, né, de auditor do TCU, um cargo na área de controle, normalmente você vai ter que fazer análises do balanço. Né? Algumas bancas, como a FCC, eles pegam mais na montagem do balanço, na estrutura dele, mas o CESP, né, dependendo do concurso, já vem mais em uma linha de fazer uma análise mais teórica do balanço e realmente saber interpretar, por exemplo, os resultados que ele está te fornecendo. Então é importante a gente conhecer algumas características do nosso balanço orçamentário. A primeira delas é a seguinte: estamos trabalhando primeiro com a versão da Lei 4.320. Ah, professor, mas no meu edital ela não está. Né? Pode apostar que em algum momento, mesmo não estando expressamente no edital, né, definido que você vai ter que fazer o balanço de acordo com a lei, né, essa questão pode aparecer na sua prova. Eu sempre falo para os alunos, estudem e dominem as duas versões dos balanços, a versão original da Lei 4.320, principalmente em provas do CESP, e a versão mais moderna do MCASP, embora
o mais, né, lógico seria atualmente cobrar só a versão nova do balanço. Mas a versão antiga, o balanço separava as receitas orçamentárias por categorias econômicas, ou seja, correntes e de capital, e as despesas orçamentárias por tipo de crédito, ou seja, um crédito orçamentário que veio na lei orçamentária anual, ele é original, ou se aquele crédito é adicional, né, suplementar, especial ou extraordinário. E, além da separação por tipo de crédito, também poderia ser feita a separação da despesa por categoria econômica, ou seja, corrente ou então de capital. Então, de acordo com a Lei 4.320, na sua versão original, que vai ser modificada depois, né, lá no MCASP, mas a gente vai trabalhar com as receitas orçamentárias classificadas até o segundo nível, que é a origem, ou seja, correntes e de capital, e a despesa separada por tipo de crédito, né, o crédito inicial, o suplementar, né, o especial ou extraordinário, e, se for o caso, pode também fazer a separação pela categoria econômica, mostrando se a despesa é corrente ou de capital. Para quem não lembra, essa aí é a classificação por categoria econômica. Você repara que no balanço são consolidados, ele não fala que vai abrir mais um nível em relação à despesa, né, a receita corrente, por exemplo. Então, você não vai ver na versão original da Lei 4.320 as receitas, né, com esse detalhamento de imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições, patrimonial, agropecuária. Ele vai consolidar todas essas aqui e colocar lá o total da receita corrente. Vai consolidar as operações de crédito, alienações de bens, amortizações de empréstimo em receitas de capital, fazer a consolidação e vai mostrar o balanço dessa forma, repito, na versão de acordo com a Lei 4.320, lembrando que originalmente esse primeiro nível ali era chamado de receitas tributárias, ok? Mas é assim que a lei vai trazer, né, que o balanço, de acordo com a lei, vai ser organizado na coluna de receitas correntes e de capital. Se você não tem nenhum mnemônico para decorar essas receitas correntes, está aí o tributa com o país, né, o tributárias, contribuições, P de patrimoniais, vem o agropecuária e industrial, S serviço, além das transferências correntes e outras receitas correntes. O opera ali amor é o mnemônico para as receitas de capital, operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, que é uma receita, né, não confunda com a despesa de amortização da dívida, transferências de capital, outras receitas de capital, beleza? As despesas vão ser organizadas por tipo de crédito e, se quiser, pode também separar em correntes e de capital, lembrando que a Lei 4.320, na sua versão original, definia que as despesas correntes seriam separadas em custeio e transferências correntes e as de capital em investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Veio a Portaria 163 de 2001, não vou entrar no mérito se podia uma portaria modificar um conteúdo de uma lei que tem status de lei complementar, deixa isso para lá, no Brasil pode, tá? Mas modificou a classificação e passou a entender que as despesas correntes seriam as de pessoal, juros e encargos e outras despesas correntes, e as de capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, ok? Então, aqui a gente tem, nessa versão nova, normalmente, é assim que aparece atualmente, né, já separando nesses itens de correntes e de capital a sua despesa, lembrando que antes de classificar quanto à categoria econômica, você vai, de acordo com a versão da lei, separar por tipo de crédito. Tá? Então, por exemplo, está aí um balanço orçamentário colocando receitas comparadas com despesas, receitas previstas comparadas com as executadas, despesas fixadas comparadas com as executadas. As receitas classificadas por categoria econômica, corrente, capital. Né? Ao pé da letra, né, da letra da lei, você nem poderia fazer esse detalhamento das correntes aí que ele colocou. Mas ok, tudo bem, né, correntes de capital. As despesas, nesse caso, vieram só por tipo de crédito, não fizeram a separação em categoria econômica, mas olha, os créditos orçamentários, aqueles que vêm originalmente na LOA, junto com os suplementares, tem aqui reforço dessas dotações, créditos especiais, novas despesas,
créditos extraordinários, as despesas urgentes e imprevisíveis, né, como, por exemplo, uma guerra, uma calamidade pública, alguma coisa do tipo. Você vai somar esses valores, né, de previsão e execução, comparar um valor com o outro, despesa fixada com a executada, vai fazer a soma ali e comparar, e lembrando que você, né, depois a gente vai ver isso, mas o resultado orçamentário ele é a comparação das receitas executadas com as despesas executadas. Então, sei lá, isso aqui deu 100 e isso aqui deu 80, tá? As receitas e despesas. Deu um resultado superavitário de 20, porque tem mais receitas executadas do que despesas executadas. Esse resultado, quando ele é superavitário, ele é representado aqui na coluna de despesa para equilibrar o balanço. Esse resultado, se ele for deficitário, né, então, por exemplo, se tivesse aqui um caso, por exemplo, das receitas terem somado aqui 90 e as despesas 100. Esse déficit de 10 é colocado aqui na coluna positiva do balanço, que é para poder fazer a consolidação e ficar igual. Por isso que o nome é balanço, porque ele vai estar equilibrado. Então, o resultado negativo é representado na coluna positiva, o resultado positivo, superavitário, é representado na coluna teoricamente negativa, que é a da despesa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso aí, ok? Bom, falando um pouquinho de uma outra característica do balanço orçamentário, é o equilíbrio formal. O orçamento, a peça orçamentária, a lei orçamentária anual, normalmente ela é aprovada em equilíbrio, o que significa que as receitas previstas terão o mesmo montante das despesas fixadas. Entretanto, apesar de haver esse equilíbrio formal da peça orçamentária, isso não significa que exista um equilíbrio do ponto de vista material ou do ponto de vista econômico. Por quê? Porque é muito comum que esse equilíbrio seja alcançado por conta da inclusão das receitas com operação de crédito, que a rigor são empréstimos, financiamentos, emissão de títulos, né? Então você economicamente não está tendo equilíbrio porque você só está alcançando esse equilíbrio de uma maneira formal. Exemplo, você olha aqui no balanço orçamentário, a receita prevista 512, a despesa fixada 512. Aí todo mundo olha para isso e fala, olha, o nosso orçamento está equilibrado. Só que do ponto de vista econômico não há esse equilíbrio. Por quê? Por exemplo, suponha que a gente esteja elaborando uma peça orçamentária, a lei orçamentária anual, e a gente tenha, por exemplo, uma receita de imposto, no valor de 800, uma despesa com pessoal, por exemplo, sei lá, no valor de 600, o governo vai fazer uma obra no valor de 400. Tá? Suponha que seja só isso. Perceba que se forem só essas receitas, só essa receita de imposto e essas duas despesas, a despesa estaria totalizando 1.000, só que a receita teria só 800. Quanto que faltaria aqui para completar, para ter um equilíbrio? A gente teria que arrumar mais 200 de receita. O que o governo faz? Coloca aqui a receita de operação de crédito, nesse valor de 200, e agora a nossa peça orçamentária está equilibrada. Do ponto de vista formal, tem o equilíbrio. Do ponto de vista econômico ou material, não. Por quê? Você só alcançou esse equilíbrio ao se endividar, ao fazer uma operação de crédito de 200. Pensa na sua casa. Se você todo mês precisa pegar dinheiro emprestado com o banco para fechar as suas contas, é porque economicamente você está lascado. Você está gerando dívida e cada vez mais você vai ter que pagar juros no futuro. Então, esse é um retrato, né, de um princípio, né, de um equilíbrio apenas formal da peça orçamentária. Do ponto de vista material, portanto, não há o equilíbrio, ok? Bom, outra característica importante do balanço orçamentário. Na hora que a gente for montar o balanço, agora que a gente tem aquela coluna de receitas executadas, isso corresponde à receita arrecadada. A execução da receita, lembra que a receita orçamentária ela é prevista na LOA, mas na hora da execução a gente tem o lançamento, tem a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento.
Então, às vezes a banca vai te fornecer um monte de dado lá, considere que a receita prevista foi desse valor, ou teve o lançamento, né, do crédito tributário no montante, sei lá, que 10, 8, e a arrecadação foi de 6, recolhimento também. Você vai montar o balanço. Na hora da receita, né, da coluna da receita executada, o valor que você vai pegar é o valor da receita arrecadada. Por quê? Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Lembra que a gente adota, né, um enfoque chamado de orçamentário. Esse balanço orçamentário, obviamente, é feito adotando o enfoque orçamentário. Então, é receita arrecadada na execução e para a despesa a gente vai pegar sempre a despesa empenhada. Então, a despesa executada, a gente vai tomar o valor, né, que a banca fornecer, por exemplo, no momento do empenho. Então, não vai interessar se aquela despesa, para efeito de balanço orçamentário, não interessa se ela foi liquidada, se ela foi paga, se foi inscrita em restos a pagar. Naquela coluna da despesa, para a versão original do balanço, de acordo com a Lei 4.320, a gente tem que saber que lá estão inseridos, né, está embutido naquele valor do empenho, a despesa que só foi empenhada, uma despesa que eventualmente tenha sido empenhada e também liquidada, né, podendo ter sido inscrita em restos a pagar, ou até mesmo empenhos que foram liquidados e pagos. O que interessa é que a gente vai sempre trabalhar para a montagem do balanço com o valor do empenho. Tá? Então, não importa se aquela despesa foi ou não inscrita em restos a pagar. Isso normalmente é um dado que vai ser desprezado para fins de montagem de análise do balanço orçamentário. A gente sabe que a despesa tem 3 estágios em sua execução: o empenho, a liquidação e o pagamento. Então, suponha que a gente tenha um empenho de 1.000, liquidação de 800 e um pagamento de 300. O que são restos a pagar? São empenhos que não foram pagos. São empenhos de 1.000, eu empenhei 1.000 e paguei apenas 300. Perceba que se eu empenhei 1.000 e só paguei 300, eu ainda tenho um valor a ser pago em exercícios financeiros futuros, né, um montante de 700. A apuração dos restos a pagar é feita no dia 31/12. O artigo 36 da Lei 4.320 estabelece, né, que no dia 31/12 os restos a pagar são empenhos que não foram pagos, ok? É uma dívida, é uma obrigação que vai ser gerada para um ano posterior, mas é um valor, nesse exemplo aí, de 700, lembrando que a gente pode ainda separar os valores de restos a pagar, né, nos processados e os não processados. O que quer dizer isso, pessoal? O empenho que não chegou nem a ser liquidado e, obviamente, não foi pago, a gente faz e chama isso de restos a pagar não processados. Nesse exemplo, 200. Por quê? São empenhos que nem chegaram a ter a sua liquidação, né, a chegar nessa fase da despesa. Mas as despesas, os empenhos que foram liquidados, mas não foram pagos, a gente chama de restos a pagar processados. No nosso exemplo, 500. 800 menos 300. Perceba que o que diferencia um tipo de restos a pagar do outro, no caso de processado e não processado, é esse estágio aqui da liquidação. Então, eu tenho restos a pagar, né, o genérico, sem, né, descrever, sem chamar de processado ou não processado, empenhos que não foram pagos. Restos a pagar processados, o que foi liquidado menos aquilo que foi pago. O não processado, empenhos que não foram nem liquidados nem pagos, é essa diferença aqui, beleza? Tem algumas fórmulas, né? Lembrando que, obviamente, a soma dos restos a pagar não processados com os processados tem que bater com os restos a pagar genéricos ali, né, para você fazer a checagem da sua conta. Por exemplo, de vez em quando a banca vai pedir, numa questão de balanço orçamentário, para você analisar, né, se houve a inscrição em restos a pagar, né, processados ou não processados. Tá? Então, as fórmulas, para quem quiser, para quem gostar de fórmulas, não vou ficar lendo isso, você já entendeu a lógica, não tem problema nenhum, né, com a fórmula. Então, o nosso balanço orçamentário vai trabalhar com receitas e despesas orçamentárias, tudo que foi extra-orçamentário está fora do balanço, planejamento versus execução, ou previsão da receita versus a sua execução, fixação da despesa comparada com a sua execução. Quando a gente aprova a Lei Orçamentária Anual, já temos os valores de previsão da receita e fixação da despesa. Lembrando que a abertura de crédito adicional,
suplementar especial ou extraordinário pode acrescentar valores na despesa autorizada, mas no primeiro momento isso vem equilibrado na hora que aprova a lei orçamentária anual. Durante o ano, iremos executar as receitas e as despesas. Qual é a grande dificuldade que as pessoas têm na montagem do balanço? Saber qual é o valor que você vai pegar para fazer o seu balanço. É o lançamento da receita? É o recolhimento? É a arrecadação? É o empenho, liquidação, pagamento? O que a gente tem que saber? Que no balanço orçamentário a gente vai pegar para a receita executada o valor da arrecadação e para a despesa executada o valor do empenho. Ah, mas ele vai fornecer também a liquidação, para te confundir, para você achar, pô, mas eu acho que no balanço novo é a liquidação. Aquilo ali está fora da sua conta, pode até ser que você use para outro balanço, mas para o balanço orçamentário, o que interessa é a receita executada, ou seja, a arrecadação, e a despesa executada, ou seja, o empenho. Não importa se inscreveu ou não em restos a pagar, guardem isso, tá? Se você está em coma, preste atenção nesse pedaço da aula. Não importa se inscreveu o troço em restos a pagar, vai ser o valor do empenho, tá? Por exemplo, você tem, né, um balanço orçamentário, receitas e despesas orçamentárias, e a banca vai fazer a maldade clássica. Ela vai chegar aqui e vai falar, olha, considere que a receita prevista na LOA foi de 1.000 e a despesa fixada também. Nesse momento, você já consegue montar metade do balanço, porque a receita prevista é 1.000 e a despesa fixada também é 1.000. O problema vem agora. Aí ele fala, considere que é o primeiro exercício financeiro de uma entidade, blá, 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 vai ficar te enrolando com um monte de historinha lá e vai falar um monte de coisa. Fala, olha, considere que a receita, né, que passou pelo lançamento, 800, e que depois ela foi arrecadada nesse valor de 700 e houve o recolhimento no mesmo montante. Muita gente vai querer trazer para o balanço orçamentário o valor da receita, né, na etapa do lançamento. Vai errar tudo, porque o lançamento é um fato gerador para um crédito, é um fato gerador de um direito que você tem de receber alguma coisa, mas que não necessariamente aquilo vai se concretizar, porque às vezes aquele valor não vai ser recebido e vai ser inscrito em dívida ativa. Então o que interessa para o balanço orçamentário é a receita que foi o que, gente? Arrecadada. É isso que vem para a coluna da execução. E aí não importa qual é a banca, né, que está fazendo a sua prova, todas elas vão fazer essa confusão na montagem do balanço, te fornecendo todos os dados e pedindo para você, né, analisar isso e falar, monte o balanço. Então sabemos que a receita orçamentária executada foi de 700. A despesa, suponha que tenha um empenho de 600, uma liquidação, sei lá, de 200 e o pagamento tenha sido de 100. Muita gente boa vai olhar para isso e vai falar, ah, é um balanço orçamentário, então a despesa é no momento do pagamento, que foi o que efetivamente saiu do meu caixa. Vai errar a questão. Por quê? Porque a gente não trabalha com regime de caixa para as despesas nos nossos balanços. Lembra, é regime misto, Lei 4.320, caixa para receita, competência para despesa. Mas esse competência para despesa não é a liquidação, pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas, o quê? Nele legalmente empenhadas. Então, o valor que vem para a execução é esse aqui, de 600. Sabe o que a banca vai fazer e muita gente vai confundir também? Vai chegar lá e vai falar, olha, querido Aparício, né, analise aí o balanço e ele vai falar, olha, considere que foram inscritos em restos a pagar 500. Aí o cara vai olhar para isso e falar, rapaz, eu preciso usar isso de algum jeito. Não importa, gente. Não interessa quanto você inscreveu em restos a pagar. O valor que vem para o balanço é o valor do empenho. Ali estão embutidos valores que foram só empenhados, que foram empenhados e foram liquidados, que foram empenhados, liquidados e pagos. Então, tudo está embutido aqui, o que foi pago e o que não foi pago. O que interessa é o valor o quê? Do empenho. Exemplo, se ele falasse aqui, considere que liquidou 600 e não pagou nada. Mudou o valor de resto a pagar? Mudou. É 600. Mas não interessa, para o balanço não faz diferença, porque você continua pegando o valor que foi empenhado. Se mudar de novo,
Olha, vamos mudar de novo aqui. Agora a questão está dizendo o seguinte, que tudo foi pago e nada foi inscrito em restos a pagar. Não interessa, continua sendo o quê? O valor do empenho. Então, se você não entendeu nada, decora isso aqui. O valor que vai para o balanço orçamentário, na coluna de execução, é o valor do empenho. Não importa se liquidou, se pagou, se inscreveu metade, um terço ou tudo em restos a pagar. Vale o valor do empenho. Então, para o balanço orçamentário, o que interessa são a previsão da receita e fixação da despesa comparadas com as execuções. Em que estágio que a gente executa a receita orçamentária? No estágio da arrecadação. Então, vale a arrecadação. Em que estágio que a gente executa orçamentariamente a nossa despesa? No empenho. Então, aqui vale a arrecadação, as receitas e o empenho da despesa. A banca vai te perguntar qual foi o resultado da execução orçamentária. Ele estará te perguntando qual é, né, a diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada. Por exemplo, 100 seria um resultado superavitário de 100, beleza? Eu vou parar um pouquinho, né, aqui, só para a gente continuar depois a análise. Rapidamente, né, vai rodar a vinheta, daqui a pouquinho a gente retorna. Eu não penso em fazer outro concurso, né? Olha, eu não pretendo fazer outro concurso. Não, eu não tenho vontade de fazer um outro concurso público. Não. Não pretendo, me aposentei. Podem vir outros desafios, né? Tocar outros instrumentos, não seja sanfona, enfim, outros projetos de vida, mas concurso eu já estou realizado. O TCU é o lugar que eu cheguei e disse agora eu vou usufruir daquilo que eu conquistei, então realmente eu não pretendo sair. Não precisa nem responder, né? Porque...